Nós vamos receber agora o Bruno Amaral, líder de processo e serviço de manutenção, que vai falar sobre esses desligamentos. O que foi que provocou isso? Bruno, muito bom dia. Bom dia, Miguel. Veja, a gente teve nesses últimos dias aí registro de muita chuva e vento de forma exagerada, acima do normal, digamos assim. Então, sempre que a gente tem chuvas exageradas e ventos exagerados, como foi o caso, atrelado com a maresia, que já tem incidência alta aqui no nosso litoral, então isso tudo veio prejudicar a condição de operação da nossa rede e veio provocar esses desligamentos não programados, né? E por isso a gente reforçou essas equipes de campo para tentar restabelecer de forma mais breve possível. Mas o fato é que, como isso foi em toda a região, e são ações que realmente prejudicam a operação da rede, então a gente terminou tendo um número exagerado de ocorrência, um número exagerado de desligamento, e aí realmente fica mais complicado de se restabelecer. A gente não consegue suprir toda a demanda em períodos anormais, como foi o caso. A rede vem sido mantida, tem sido feita manutenção, ela está dimensionada para a demanda? Tá, Miguel, tá. Os serviços de manutenção são realizados. Agora, como eu falei, né, infelizmente, desligamentos a gente não tem nunca como evitar. Isso aí é natural em toda concessionária de distribuição de energia elétrica. Agora, nesses períodos, embora a gente... E até mesmo faz parte da segurança o desligamento. Perfeito, exatamente. Embora a gente tenha um serviço de manutenção, embora a gente esteja com ela devidamente dimensionada, mas a gente nunca está livre de interrupções. Então, em períodos como esse, que há realmente uma influência externa exagerada, como foi o caso das chuvas e dos ventos, e é importante ressaltar que não é só a chuva em si, e nem o vento, porque além de ela fragilizar a rede, pela a vibração, ela também provoca interferências externas, como árvores, embora estejam a certa distância de segurança, mas como o vento é muito forte e as chuvas fortes também, ela faz com que se aproxime da rede e também de objetos estranhos. Por exemplo, objetos que estão nas fachadas de alguns estabelecimentos comerciais, residenciais, eles se desprendem e vêm a tocar na nossa rede. A título de exemplo, eu posso citar no sábado à noite, a gente perdeu uma rede aí de um alimentador de média tensão que atende a mais de 12 mil consumidores. E a gente veio a ter o desligamento e quando foi ser verificado, foi um pedaço de lona utilizado na construção civil que se desprendeu de alguma construção em função dos ventos e das chuvas e veio a cair em cima da rede, em cima do dispositivo nosso, do equipamento nosso. Então isso aí veio provocar um curto-circuito e deixou aí mais de 12 mil consumidores, né, sem energia. Então, agora, casos... a CEL pretende, a Eletrobras pretende acionar, né, a Justiça, porque isso foi um fator externo, né? Não foi um fenômeno natural. Não, mas quando há prejuízo ao consumidor, a Eletrobras é provocada. E quando o consumidor provoca o prejuízo? Não, quando o consumidor provoca o prejuízo, se devidamente verificado e comprovado, a gente também aciona esse consumidor esse responsável pela justiça. Da mesma forma que a gente recebe a demanda, a gente cria demanda para esses possíveis responsáveis, desde que devidamente comprovado. Agora, esse caso de chuvas, infelizmente, não tem como, porque do mesmo jeito que está prejudicando a gente, prejudica outras pessoas. Então, você tem esses objetos sendo jogados constantemente. E esse caso das 12 mil usuários é consumidores, lá de Pioca? Clientes. Não, ali de Pioca foi outro caso. Onde foi esse de 12 Esse foi na região ali da Ponta Verde. Ponta Verde. Que é uma região até de grande carga, não só em número de consumidores, mas em consumo de carga. Então, realmente, o prejuízo é grande, fica muitas pessoas sem energia. Isso faz com que as pessoas queiram manifestar sua reclamação pelo 0800, por consequência, né, já que isso também tem outras regiões, também superlota o nosso sistema de call center, então, naturalmente, a gente vai ter alguma dificuldade de registrar algumas ocorrências, né, e aí a tendência é que piore o problema, né, porque a gente exatamente tem uma situação anormal, uma situação bem atípica, onde milhares de consumidores ficam sem energia e não tem realmente sistema de call center que possa comportar. Mas já para tentar minimizar esse impacto, a gente reforça essas equipes de campo exatamente para tentar recompor o sistema de forma mais rápida e tentar identificar, de repente, algumas localidades que não conseguiram registrar a sua falta de energia. A gente faz essa ação intensa em determinadas regiões que a gente perceba que está tendo um maior número de faltas. Com relação às perdas, né? Alguns consumidores relataram que tiveram perdas de equipamentos como geladeiras, enfim, bombas. Como é que isso pode ser provocado? Uma descarga pode provocar a queima de tantos equipamentos assim?
Pode. Se a gente tiver um distúrbio na rede e teve essa variação brusca daqueles itens de fornecimento, né, variação brusca do nível de tensão que a gente está entregando na casa do consumidor, ele pode provocar, sim, alterações no desempenho de um determinado equipamento. Principalmente dispositivos de segurança, como desligamento automático com chaves. Evita. Os desligamentos, eles evitam e muito, mas às vezes não são suficientes. Às vezes tem algumas variações na rede que não são percebidas pelo dispositivo de proteção, mas que vêm a ocasionar um problema em algum equipamento do consumidor, principalmente se for um equipamento mais sensível, né? E, infelizmente, não tem também como fugir disso, às vezes provoca realmente tem essa repercussão negativa, mas que existe esse canal de comunicação com a Eletrobras para que o consumidor possa registrar a sua queixa, passando alguns dados como os dados do equipamento, dados como o horário e o dia da ocorrência, para que a gente faça o trâmite necessário. Isso vira um processo, né? Vira um processo. Isso é estipulado pela ANEEL, nossa agência reguladora. Ela determina o passo a passo, o procedimento, inclusive com dias e ações, prazos e ações que a gente tem por obrigação fazer e que devem ser respeitados. Então, às vezes, Miguel, a gente não consegue nem acelerar mais, ou algum consumidor se questiona por que não fazer diferente ou fazer menos tempo, mas são prazos e são ações exatamente determinadas pela nossa agência reguladora, a gente não tem como fugir disso. Mas é devidamente regulada, tem esse canal e ele pode se manifestar e a gente vai sim dar a tratativa necessária. Até para tranquilizar, era uma chuva que não era esperada, mas foi anunciada com antecedência de 2 dias. Quando acontece uma notícia como essa, nós vamos ter um temporal, como é que fica o ambiente dentro da Eletrobras e qual é a determinação gerencial para esse fato? A gente tem um plano de contingência exatamente para esse tipo de situação. Situações emergenciais em que vai haver ocorrências fora do padrão do nosso dia a dia, a gente já tem um plano devidamente ajustado, que esse plano é acionado e fica todo mundo mobilizado. Então, a gente reforça o número de equipes por regional, a gente reforça o número de técnicos para fazer a recepção dessas reclamações e avaliação de onde atuar, né? Isso tudo fica no nosso centro de operação integrada. A gente reforça as equipes de manutenção exatamente para ficar já de alerta no aguardo de qualquer alteração que venha acontecer no sistema. Nesse caso fica aí, todo mundo envolvido. Nesse caso aí da Ponta Verde, desculpe, foi uma lona, né? Mas outras ocorrências podem trazer esses prejuízos. Perfeitamente. Esse foi um exemplo que eu citei de objetos estranhos que vêm a interferir na nossa operação. Agora, apesar da chuva, dos ventos fortes, da incidência de árvore, porque é importante ressaltar que a gente faz as podas, né? Agora, a gente não pode fazer da forma que algumas pessoas gostariam, ou seja, eliminando totalmente ou afastando. A gente tem uma legislação ambiental por trás, a gente tem todo o entrosamento com a SEMPMA, no caso aqui de Maceió, que prevê condições, critérios para a gente realizar essa poda. Então, muitas vezes a gente faz a poda de forma adequada, mas ela não fica uma distância suficiente a suportar essas fortes chuvas e fortes ventos. Então, ela consegue ter uma convivência adequada com a rede, mas que em situações diferenciadas, como foi a desse final de semana, ela vem inevitavelmente a gerar interferência na rede. E isso a gente não está livre, né? E o importante é que ficam essas equipes, né, dobrada, triplicada ou quadruplicada, dependendo do tipo de ocorrência que a gente vai ter, que é para ficar nessa expectativa e fazer o restabelecimento de forma mais rápida. Com relação a acidentes, né, a gente percebe que com o prejuízo da visibilidade, a chuva, a pista escorregadia, a gente tem muito abarroamento, exatamente. E isso chega aos postes, a gente tem percebido que há alguns acidentes. Sem dúvida. Isso que eu falei até agora, na realidade, foi o que veio de diferencial, de a mais, né, a influência na nossa rede. Mas, em paralelo, a gente continua com os mesmos problemas de abarroamento, a gente continua com os mesmos problemas de ligações clandestinas, de furto e de tentativa de terceiros acessar a nossa rede sem autorização. Então, tudo isso já é um problema constante no nosso dia a dia. O que vem a ocorrer, como foi esse final de semana de chuvas e ventos, ele vem só a aumentar ainda mais os problemas, mas não exclui, nós não estamos livres e esse final de semana a gente também não ficou livre de abarroamentos, de queda de árvores, galhos de árvores grosseiros grandes que veio a interferir, interferência de terceiros na rede. Tudo isso
junto com essas ações extras aí da natureza, veio a culminar numa situação um pouco mais complicada para a gente. Então, uma outra informação até importante, e que atrelada a esses abarroamentos já causas constantes que a gente tem, que é dessa questão da chuva, que foi registrado chuva só nesses 2 dias, muito acima da média esperada para o mês. Então, mais do que duplicado choveu nesses 2 dias do que se tinha de previsão para o mês inteiro. Você tem uma ideia do volume de água que foi, de fortes chuvas, de ventos, e que isso não tem como. Isso aí interfere no sistema e a gente não tem como controlar isso daí. E quando a gente fala no dimensionamento da rede, é para deslocamento, para a construção de subestações, enfim, todo o serviço de manutenção e destinação da energia que vai chegar àquela comunidade. Mas, às vezes, essa comunidade, ela começa a ocupar uma determinada região sem nenhuma informação, nenhuma regularização fundiária. E a informação só chega até vocês diante de um acidente. Quando está faltando energia, perfeito. Esse é um outro problema constante. E a gente faz o dimensionamento, às vezes vai entrar um novo loteamento, às vezes é uma expansão de algum bairro, alguma coisa, e é dimensionada a rede, um transformador e tudo que é necessário para atender aquele determinado nível de carga. E muito rapidamente é aumentada essa carga, não só a própria carga dos consumidores, mas consumidores extras, eles entram, são conectados devidamente na nossa rede, sem o nosso conhecimento. Então, a gente tem as inspeções de rotina, a gente tenta fazer o monitoramento da rede sistematicamente. A cada 6 meses, ou no máximo 1 ano, a gente sempre está monitorando as redes e reavaliando. O problema é que esse aumento é tão rápido, a interferência de terceiro, o acréscimo de carga sem o nosso conhecimento é tão rápido que, com muitas vezes, 2, 3 meses, a gente já está recebendo reclamação de ocorrência de falta de energia naquela região. Quando a gente chega lá para avaliar, a gente percebe que foi motivada por um acesso inadequado de consumidor, que foi motivado por uma carga extra que o consumidor colocou, mas que não nos comunicou e que a rede não está devidamente dimensionada para aquele nível de carga que ele está tendo, nova, né? E tudo isso vai complicar a operação. A mudança do tipo de usuário, né? Ele mora naquela casa, mas ele passa a funcionar como uma oficina, uma serralharia. Isso muda a capacidade e os elementos que ele vai usar para suportar a carga? Sem dúvida. Isso, inclusive, é muito incidente aqui na nossa região, aqui no estado como um todo, né? Ele tem lá uma característica residencial, tem um dimensionamento da rede para tal, no entanto, depois a gente começa a receber queixa da população ali do entorno. Rapaz, está tendo variação de tensão, problema, não está prestando energia, uma série de reclamações. Quando a gente faz a verificação, percebe que ele, na realidade, ali, ele improvisou uma espécie de oficina. Então, aquela característica dele muda completamente. Ele está colocando ali equipamentos de grande consumo, que exige muito da rede e que provoca tais variações. Então, é importantíssimo que essas pessoas nos procurem, antes de instalar esses equipamentos, nos procurem, nos informe o tipo de equipamento que vai colocar, consumo e o regime de utilização, que é para a gente possa dimensionar adequadamente. Infelizmente, isso não é feito. Então, muitas ocorrências hoje em nossos transformadores, a gente tem registrado que é por esse tipo de fato que, infelizmente, só chega ao nosso conhecimento quando já está tendo problema no fornecimento. O senhor assegurou na entrevista para a matéria que foi elaborada que não houve nenhum problema com relação ao dimensionamento da carga para o shopping, mas, coincidentemente, faltou energia no litoral norte, né? Explique melhor essa situação. A rede, quando eu coloquei lá que não tem, porque de fato o shopping ele é um outro tipo de consumidor e ele não tem essa mesma, o fornecimento que é feito para o litoral norte, bem como ali em Cruz das Almas e toda aquela região, é feito num outro tipo de tensão, é um outro tipo de rede. A fonte supridora do shopping é outra, é diferente dessa fonte supridora dessa classe residencial e comercial que é atendido para esses outros consumidores, que é feito nas redes de média tensão. Então, realmente, não tem uma interferência direta. O que ocasionou as faltas de energia no litoral norte foram exatamente as mesmas causas que a gente teve aqui nas regiões como Ponta Verde, como no litoral sul. A gente tem ali, o litoral norte é uma região de bastante arborização, né? E que com as chuvas e com esses fortes ventos, eles vieram a interferir na rede. Como eu disse no início, a gente, apesar de fazer a poda, mas a gente não pode suprimir aquelas árvores e não pode fazer uma poda, talvez, como alguns consumidores gostariam. A gente não pode eliminar, a gente tem que deixar uma convivência harmoniosa entre a árvore e as redes.
Mas como esse período agora foi de muita chuva e de muito vento, então inevitavelmente essas áreas vieram a interferir. E aí veio a provocar esse desligamento. Como a gente estava com a situação geral na região aí metropolitana, digamos assim, de Maceió, na grande Maceió, então, apesar de a gente reforçar as equipes, mas como foi um número muito exagerado de ocorrência, a gente terminou tendo atraso no restabelecimento. Se fosse casos pontuais, a gente teria um restabelecimento muito mais rápido, mas não foi. Foram ocorrências gerais, porque as chuvas e os ventos e a marizela incidem em toda essa região, né? E a partir do momento que a gente tem que distribuir as equipes para fazer os atendimentos, termina algum consumidor ou outro sendo mais prejudicado. A orientação para o consumidor, para que a gente possa evitar esse transtorno com relação a festas, eu tenho percebido que algumas festas, né, quando a gente passa na localidade, a gente percebe que aquilo ali está organizado, que teve uma antecedência, uma ação, né? Mas que a gente vê que tem muito bico de luz ligado e que sem a presença, inclusive, da Prefeitura, da SMCCU, do deslocamento de trânsito. Vocês recebem informação quando tem essas festas? A gente tem recebido, mas infelizmente não é com a antecipação necessária. A gente sabe aí das ações que as prefeituras ou outros órgãos, seja da prefeitura, do estado, ou seja até particular, que eles fazem, né, seja internamente para eles ou até para um determinado grupo da população. São festas, muitas vezes, bem estruturadas, mas que precisam de uma certa antecipação junto à Eletrobras para a gente fazer um dimensionamento, um reforço da rede que vai atender aquele determinado evento. Então, assim, muitas vezes a gente recebe, a gente às vezes não é comunicado, muitas vezes nós somos comunicados, mas pouquíssimas vezes a gente é comunicado com a antecedência necessária. Então, infelizmente, chega muito em cima da hora, às vezes não chega, e quando isso é conectado à rede, inevitavelmente vai gerar uma sobrecarga e vai prejudicar não só o evento, mas os outros consumidores que também dependem do fornecimento daquele transformador. Então, muita interrupção, muito problema de energia é também percebido por isso. A gente vai fazer uma carga adicional, uma carga temporária, né? E vai ter uma mudança de carga temporária em um determinado período de tempo, mas que a gente não é preparado para suprir esse aumento temporário, exatamente porque a gente não tem antecipadamente conhecimento do que é que vai ser conectado ali àquela rede. E esse não é o clandestino, esse é o sazonal, é o temporário. Sazonal. Perfeito. Vocês desenvolvem um combate ao clandestino, que é, perfeito, além do furto da energia, ele provoca esse desgaste na dimensão e no material que é para fornecer uma determinada energia para uma determinada localidade. Como é que está esse combate ao clandestino? Veja, ele é feito, existem ações aí da empresa nesse sentido, né? Na realidade sempre tiveram, mas nós sempre tivemos, mas em determinado período a gente pode até dar uma reforçada em virtude do monitoramento, ou seja, dependendo de como esteja a situação, pode-se reforçar ou não, mas sempre, constantemente, há ações nesse sentido de combater o furto. Isso é importantíssimo, Miguel, não, primeiramente porque a gente está deixando de receber, né, uma energia que a gente está fornecendo e que não está sendo contabilizado para a empresa. Isso já é um prejuízo enorme. Segundo aspecto, ela está gerando uma sobrecarga em determinados setores da empresa, da nossa área de concessão, que não é do nosso conhecimento. E isso vai provocar falta de energia. Quando provoca a falta de energia, isso é custo que a gente tem com mão de obra, é receita que a gente está deixando de ter também, porque suspende o fornecimento, e é insatisfação do consumidor. E o terceiro ponto, que é importantíssimo, é que sempre que está se realizando esses furtos, aquelas pessoas que estão cometendo esse ato, elas estão correndo sério risco de vida. Porque se não tiver a habilitação, a capacitação necessária para acessar a nossa rede, ela pode sofrer uma descarga e pode vir entrar em óbito, com certeza. Então, é também nesse sentido que a gente faz esse combate, porque essa ação de combate, né, às ligações clandestinas, a furto de energia, até para preservar em prol da segurança da população, né, preservar a vida da população enquanto consumidora. Faz parte, inclusive, da atividade que tenhamos um calendário, por exemplo, carnaval, que tem uma demanda muito grande em determinadas regiões, acidentes, aí vem o período chuvoso,
Isso. Passado o período chuvoso, vem a manutenção de rede para o período natalino. Como é que está a Eletrobras para esse período, que há um grande consumo, se acende diversas luzes? Perfeitamente. Nesse período agora, a gente tem um aumento exagerado aí de consumo nessas regiões litorâneas. Então, tem algumas cidades do litoral que realmente a população cresce, duplica, triplica, né? Em algumas chegam até triplicar. Então, há um aumento de carga muito grande. E a gente, como são períodos que sempre, anualmente, ele tem esse aumento, e a gente já tem esse conhecimento, a gente já se antecipa com as ações de manutenção. E a gente reforça, melhora a manutenção para garantir ao máximo que a gente vai sofrer o mínimo interferência possível externa. E a gente também faz ajustes, como os dispositivos de proteção, que é para se adequar ao novo tipo de carga. A gente dá uma reforçada nessas ligações clandestinas também, porque com o aumento de carga para consumidores regulares também cresce dos irregulares, né? E a gente também melhora o nosso efetivo para a operação, ou seja, para condições de contingência, caso haja falta de energia, a gente poder atuar de forma mais rápida. Há, de fato, essa preparação e a gente está, inclusive, agora já intensificando para, visando o Natal, visando o Ano Novo, né, que são festas que realmente tem uma concentração grande de pessoas e aumenta muito a carga, e para janeiro, que como já é também na véspera do Carnaval, já por tabela a gente já se prepara para o Carnaval também. Muito obrigado, Bruno, pela entrevista, hein? Ok, nós da Eletrobras é que agradecemos e a gente fica sempre à disposição. Conversamos com Bruno Amaral, ele que é líder de processo de serviço e manutenção da Eletrobras.